7. Queda das canções. Alegre é o ecoar das palavras. Quando o homem certo as acoa. Bela é a queda das canções. Quando o cantor as canta. Robert Louis Stevenson, Bright is the Ring of Words. Você precisa entender, disse Charles, os olhos brilhando de seriedade, que o enclave está extremamente irritado com você, Dames. Eu diria que alguns estão até mesmo com raiva. Era a manhã subsequente à estranha visita dele a Chiswick. Dames estava sentado diante da escrivaninha de seu pai. Tessa jamais redecorara o escritório do instituto, por isso o local ainda tinha uma atmosfera vitoriana sombria, com papel de parede da cor de pinho e tapeçaria de Aubusson. A cadeira de Will era de mogno pesado, os descansos dos braços lascados e arranhados. Charles Fairchild estava encostado na parede próxima à porta, a qual ele fizera questão de trancar. O cabelo ruivo brilhava como uma moeda velha e opaca à luz de pedras enfeitiçadas. Após o café da manhã, Lucy fora recrutada por Tessa para ajudar na enfermaria. Os irmãos do silêncio tinham colocado Bárbara, Piers e Ariadne em um sono profundo, imperturbado e encantado. Tinham esperanças de que os três resistiriam ao veneno enquanto descansavam. Era possível sentir a sombra na casa, a atmosfera de enfermaria, juntamente à pesada tensão naquele cômodo. Isso parece muito perturbador para o enclave, então, disse Dames. Ruim para a dispepsia deles. Ele estava tentando não olhar com raiva para Charles, mas estava perdendo a batalha. Mal dormira na noite anterior, depois de voltar para o instituto com o pai. Uma situação teria sido se seu pai estivesse com raiva, mas estava claro que Will parecia mais preocupado do que qualquer outra coisa, e o fato de Dames ter ficado insistindo em dizer que saíra apenas para caminhar e acabara em Chiswick não ajudava a melhorar sua condição. Você precisa levar isso a sério, Dames, disse Charles. Foi necessário usar uma marca de rastreamento para encontrar você. Eu não diria que foi necessário, retrucou Dames. Eu não estava precisando de ajuda, nem estava perdido. Dames, chamou Will, sem se exaltar. Você desapareceu. Eu deveria ter dito que estava saindo, falou Dames. Mas, demônios nos atacaram à luz do dia ontem. Ainda temos 3 caçadores de sombras na enfermaria, e nenhuma cura para a condição deles. Porque o enclave está concentrado em mim. Um tom rubro invadiu o rosto de Charles. O enclave está se reunindo agora para discutir a situação dos demônios. Mas somos caçadores de sombras, a vida simplesmente não para por causa de um ataque demoníaco. De acordo com Tatiana, você foi à casa dela na noite passada e exigiu ver Grace, e quando ela se negou, você quebrou a estufa dela em pedaços. Will ergueu as mãos. Porque Dames vandalizaria uma construção aleatória por não conseguir ver uma menina. Isso é ridículo, Charles, e você sabe. Dames semicerrou os olhos. Não queria encarar o pai e constatar sua inquietação. A gravata dele estava torta e o paletó, amassado, seu rosto evidenciava uma noite em claro. Eu disse a você, Charles. Jamais falei com a senhora Blackthorne ou com Grace. Havia um demônio cerbero naquela estufa. Talvez, disse Charles. Ele estava começando a fazer Dames se lembrar de um cãozinho relutante em entregar o sapato que mastigava. Mas você jamais estaria em posição de vê-lo caso já não estivesse na propriedade da casa Chiswick e tivesse invadido a estufa. Eu não invadi a estufa, disse Dames, o que era tecnicamente verdade. Então me diga o que você fez. Charles bateu o punho direito na palma da mão oposta. Se Tatiana está mentindo, então por que você não me conta o que aconteceu? Fui para o mundo das sombras ver se conseguia encontrar uma conexão com os ataques demoníacos. Segui uma luz, que acredito ter sido Cortana, e de repente me vi na estufa, onde Cordelia Carster já estava sendo atacada por um tentáculo. Não, ninguém ia acreditar, e ainda pensariam que estava louco, e ele também arranjaria problemas para Cordelia, Matthew, Lucy, Thomas e Christopher. Calado, Dames trincou os dentes. Charles suspirou. Você nos deixa presumir o pior, Dames. Que ele é um vândalo irracional. Sinceramente, Charles, falou Will. Sabe como Tatiana se sente em relação à nossa família. Eu matei um demônio naquela estufa, disse Dames, em tom contido. Fiz o que deveria fazer. No entanto, é a mim que o enclave culpa, e não a caçadora de sombras que mantém um demônio em sua propriedade. Foi a vez de Will suspirar. Jamie, sabemos que Benedict tinha demônio cerbero. Aquele que estava lá, e acredito em você quando diz que ele estava lá, não pode ser atribuído a Tatiana, falou Charles. O restante da propriedade foi vasculhado e não havia mais nada. Foi um azar seu ter esbarrado naquele. Aquela estufa está cheia de plantas de magia sombria, disse Dames. Certamente alguém reparou nisso. Está, admitiu Charles, mas considerando a gravidade das queixas dela, Dames, ninguém vai notar a presença de alguns arbustos de Belladonna no canteiro. E mesmo assim você não teria esbarrado no demônio se já não estivesse invadindo. Diga a Tatiana que pagaremos pelos reparos à estufa, falou Will, cansado. Devo dizer que tudo isso me soa como um grande exagero, Charles.
Dames por acaso estava lá, esbarrou num demônio, e as coisas tomaram seu curso natural. Você preferiria que ele o tivesse deixado à solta para devorar a vizinhança? Charles pigarreou. Vamos nos ater aos aspectos práticos. Às vezes Dames tinha dificuldade de se lembrar que Charles era um caçador de sombras, e não um dos milhares de banqueiros de chapéu coco e terno que invadiam a Fleet Street toda manhã a caminho dos escritórios na cidade. Tive uma longa conversa com Bridstock mais cedo. Will disse algo grosseiro em galês. Não importa o que você pensa dele, ele ainda é o Inquisidor, falou Charles. E no momento, com minha mãe e Idris lidando com o caso Elias Carstairs, represento os interesses dela aqui em Londres. Quando o Inquisidor fala, eu preciso dar ouvidos. Dames se sobressaltou. Não tinha conectado a viagem de Charlotte a Idris com a situação do pai de Cordelia. Mas supunha que deveria ter imaginado isso. Lembrou-se de ter entreouvido a irmã e Cordelia em Kensington Gardens, Cordelia dizendo que seu pai havia cometido um erro. O medo em sua voz. Nenhuma punição é recomendada a Dames neste momento, prosseguiu Charles. Mas Dames, sugiro que evite a casa Chiswick, e também Tatiana Blackthorne e a filha dela de vez. Dames ficou imóvel. As mãos do relógio antigo eram como lâminas, descendo lentamente sobre o mostrador, cortando o tempo. Deixe-me pedir desculpas a ela, falou Dames, a pulseira de prata parecia queimar em seu pulso. Ele não sabia se estava se referindo a Tatiana ou a Grace. Ora, Dames, começou Charles. Você não deveria tentar fazer uma moça escolher entre você e a família dela. Não é educado. A própria Grace me contou que, se ela fosse se casar com um homem não aprovado por sua mãe, seria deserdada. Você mal a conhece, disparou Dames. Uma viagem de carruagem. Eu a conheço melhor do que você pensa, falou Charles, com um lampejo de superioridade jovial. Vocês dois estão falando da mesma moça, indagou Will, erguendo as sobrancelhas. Grace Blackthorne, não vejo. Não é nada. Nada. Dames não suportava mais. Levantou-se, abotoando o paletó. Preciso ir. Tem um laranjal em Kensington Gardens que precisa ser destruído. Moças, tranquem suas estufas. Dames Erondale está na cidade e ele foi rejeitado. Charles pareceu ofendido. Dames, exclamou, mas Dames já havia deixado o cômodo, marchando de raiva e batendo a porta ao sair. Cordelia puxava nervosamente o tecido de seu vestido de visita. Muito surpreendentemente, um convite oficial para o chá de Anna Lightwood, em papel de carta com monograma, nada menos, chegara por correio naquela manhã. Cordelia ficou chocada por, depois de tudo o que acontecera, Anna ainda se lembrar da oferta aleatória. Mesmo assim, ela se agarrou à oportunidade de sair de casa com o mesmo afinco que um afogado se agarra a uma corda. Cordelia mal pregara os olhos depois de chegar em casa na noite anterior. Aninhada sob a coberta, ela não conseguia evitar pensar no primo Gen e em seu pai, e, impotentemente, em Dames, como ele fora cuidadoso com seu tornozelo, o olhar dele ao falar sobre o mundo das sombras que só ele conseguia ver. Ela não conseguia encontrar um jeito de ajudá-lo, não mais do que podia ajudar ao pai. Cordelia se perguntava se essa impotência ante as pessoas que amava seria a pior sensação do mundo. Então, no almoço, a mãe dela e Alastair ficaram se ocupando com as últimas fofocas, só Raziel sabia onde haviam descoberto, sobre Dames ter sido flagrado perambulando pelos jardins de Tatiana Blackthorne, tendo quebrado todas as janelas dela e apavorado a mulher e a filha ao correr bêbado pelo gramado. Até mesmo Risa pareceu divertir-se ao encher o bule de chá. Cordelia ficou horrorizada. Não foi isso o que aconteceu. E como você saberia? Disse Alastair, soando bem consciente do porquê ela saberia. Mas ele não poderia ter adivinhado, poderia. Cordelia não tinha como confirmar, Alastair costumava parecer saber muito mais do que deixava transparecer. Ela pensou com saudade no passado distante em que os dois resolviam suas diferenças acertando seus cocurutos com bules de brinquedo. Então, que bom que houve o convite para o chá com Anna, mesmo que ela não tivesse nada decente para vestir. Cordelia, por fim, se avaliou no espelho de moldura decorada entre as janelas do hall. Embora seu vestido de princesa cor de maçã verde com bordado rosa estivesse na moda e fosse bonito, todos os babados a faziam parecer um abajur antigo, e seu rosto acima do colarinho de renda parecia amarelado. Com um suspiro, pegou as luvas e a bolsa da mesa do corredor e foi até a porta. Cordelia. Sona correu até ela, o salto das botas estalando no piso de paquete. Aonde vai? Tomar chá com Anna Lightwood, falou Cordelia. Ela me convidou ontem. Foi o que seu irmão disse, mas não dei atenção. Quero que você faça amigos, Layla. Sona raramente usava o apelido que dera a Cordelia, uma homenagem à heroína do poema que as duas amavam, a não ser que estivesse preocupada. Sabe que quero, mas não tenho certeza se você deveria visitar a senhorita Lightwood. Cordelia sentiu suas costas enrijecerem. Alastair viera presenciar a conversa das duas. Ele estava encostado à porta da copa, rindo. Aceitei o convite, disse ela. Eu vou. No baile, na outra noite, entrehouve muitas conversas sobre Anna Lightwood, falou Sona, e nenhuma delas foi lisonjeira.
Há aqueles no enclave que a veem como inadequada e impetuosa. Viemos aqui para fazer amigos e formar alianças, não para alienar os poderosos. Tem certeza de que ela é a melhor escolha para uma visita social? Ela me parece bastante adequada. Cordélia levou a mão ao novo chapéu de palha, decorado com um buquê de seda e fitas. Alastair falou da porta. Pode haver aqueles na geração mais antiga que reprovam Ana, mas em nossa faixa etária ela é uma das caçadoras de sombras mais populares de Londres. Não seria sábio que Cordélia recusasse o convite. Mesmo. Sona pareceu curiosa. Será verdade? Alastair ajeitou uma mecha dos cabelos claros. Cordélia se lembrava de quando os cabelos do irmão eram negros como a asa de um corvo, antes de ele começar a tingir. O tio de Ana é o chefe do instituto. A madrinha dela é a consuleza. Sem dúvida, as famílias mais proeminentes a se conhecer em Londres são os Erondale, os Lightwood e os Fairfield, e Ana está ligada a todas elas. Muito bem, disse Sona depois de uma pausa. Mas Alastair, vá com ela. Faça uma breve visita e observe a etiqueta. Depois, se quiser, vocês dois podem fazer compras em Leadenhall Market. Cordélia meio que esperava protestos de Alastair, mas ele apenas deu de ombros. Como quiser, mãe, disse ele, passando por Cordélia a caminho da porta. Já estava vestido para sair, pensou Cordélia com um misto de surpresa e interesse. Ele usava paletó de flanela cinza intenso, que combinava com seus olhos escuros. O contorno do cinto de armas estava levemente visível sob a bainha do paletó. O enclave sugerira que todos os caçadores de sombras se armassem como precaução quando saíssem, mesmo à luz do dia. A própria Cordélia tinha a cortana presa às costas, enfeitiçada para que ficasse invisível aos mundanos. Talvez Alastair realmente soubesse mais do que deixava transparecer. O sol do fim da tarde brilhava forte em Grosvenor Square quando o pai de Matthew, Henry, atendeu a porta na casa da consuleza. Dames parou o que ele desconfiava ser uma batida excessivamente alta quando a porta foi aberta. Henry sorriu ao vê-lo. Ele tinha um rosto comum, porém bondoso, cabelos ruivos desbotados a uma tonalidade marrom com traços grisalhos, e um indício do sorriso de Matthew. Entre, Dames, pediu ele, dando ré na cadeira de rodas. Henry fora terrivelmente ferido 25 anos atrás, na Batalha de Cadair Idris, e jamais voltara a andar. Ele pegara uma cadeira de rodas Beth e debruçara seu espírito inventivo nela. Agora estava equipada com uma versão menor das rodas de um automóvel. Acima de um dos ombros, havia um apêndice curvo com luz elétrica. E junto ao outro ombro, uma peça acoplada em formato de garra permitia que ele alcançasse objetos posicionados no alto. Uma prateleira sob o assento carregava livros. Christopher adorava seu padrinho Henry e passava horas no laboratório dele, trabalhando em todo tipo de invenção, as quais incluíam as melhorias à cadeira de rodas Beth. Algumas tinham sido muito úteis, como o elevador a vapor instalado para que Henry pudesse chegar facilmente ao laboratório no porão, já outras, como a tentativa de Henry e de Christopher de criar um unguento repelente de demônios, não. Henry tinha um espírito bondoso e acolhera Dames como para Bata e de Matthew mesmo antes de os dois passarem pela cerimônia na Cidade do Silêncio. Matthew está no quintal lá atrás, dizia ele agora, seus olhos se enrugando nos cantinhos. Ele falou algo sobre ler um livro cercado pelas belezas menos críticas da natureza. Dames admitia que isso realmente era típico de Matthew. Ele está sozinho? A não ser que conte com Oscar. Oscar Wilde era o cachorro de Matthew, o qual Dames encontrara perambulando pelas ruas de Londres e apresentara a Matthew. O cachorro adorava Matthew sem reservas, assim como as belezas da natureza. Dames pigarreou. Tem algo que encontrei, um tipo estranho de pó. Estava pensando se você poderia examinar para mim, sabe, em seu laboratório. A maioria das pessoas teria considerado aquele um pedido estranho. Não Henry Fairfield. Os olhos dele se iluminaram. Mas é claro, dê aqui. Dames passou o pequeno frasco de pó, o qual enchera do conteúdo de seu bolso na noite anterior. Vou dar uma olhada o mais rápido possível. Partirei em breve para ver Charlotte em Idris, mas não me demorarei lá. Henry deu uma piscadela para Dames e manobrou a cadeira para o elevador que o levaria ao laboratório. Dames passou pela antessala, pela sala de jantar, pela cozinha, onde fez uma reverência para a cozinheira, que acenou para ele com uma colher, como se cumprimento ou ameaça, ele não soube dizer muito bem, e então saiu pela porta dos fundos, a qual dava para o quintal. Ele e Matthew tinham passado horas treinando ali, era um espaço verde e quadrado, acolhedor, com um imenso plátano no centro. Matthew estava de pé à sombra da árvore, lendo um livro. Estava tão concentrado que não ouviu a porta se fechar, nem mesmo reparou em Dames chegando pelo gramado. Ele ergueu o rosto e arregalou os olhos verdes. Dames, disse ele, e a palavra soou como uma exalação de alívio. Ele rapidamente controlou a expressão, fazendo uma careta. Não sei se abraço você como meu irmão ou se lhe golpeio como um inimigo. Eu voto na primeira opção, respondeu Dames. Creio que não seja realmente justo estar com raiva por causa da noite passada, refletiu Matthew. Imagino que você tenha pouco controle sobre o que acontece quando vai para o mundo das sombras.
Mas depois que seu pai terminou de gritar com todos nós em galês por termos quebrado a janela dele e deixado você sair, chegou a notícia de que tinham rastreado você na casa Chiswick, e eu me perguntei. Perguntou-se o quê? Dei-me-se empoleiro no braço de um banco branco de jardim. Se você tinha usado o mundo das sombras para visitar Grace, falou Matthew. Quero dizer, o que mais há em Chiswick? Nada interessante. Não fui até lá voluntariamente, falou Dames. Então me conte o que aconteceu, pediu Matthew, enfiando o romance na fenda de uma árvore. Na verdade, espere. Ele estendeu a mão assim que Dames começou a falar. Espere, espere. Vou matar você se continuar com isso, falou Dames. Matthew sorriu, e ouviu-se o som de latidos. Cumprimentos barulhentos ecoaram pelos muros do jardim. Thomas e Christopher, tendo parado para cumprimentar um Oscar empolgado, desciam pelos degraus que levavam ao quintal. Dames, gritou Christopher quando se aproximaram. O que aconteceu ontem à noite? Para onde você desapareceu? Aí está, Dames, disse Matthew, presunçosamente. Agora não precisa contar a história mais de uma vez. Sim, o que aconteceu com você ontem à noite? Ecoou Thomas. Você simplesmente sumiu, sabe? Matthew estava prestes a destruir o Instituto tijolo por tijolo para ver se você tinha caído na cripta, quando seu pai o rastreou em Chiswick. Por que Chiswick? Perguntou-se Christopher em voz alta. Nada de interessante jamais acontece lá. Agora aconteceu, disse Matthew alegremente. Antes que a conversa desandasse ainda mais, Dames explicou como fora para o mundo das sombras, como seguira uma luz e então se flagrara na estufa. Ele descreveu o demônio Cerbero distorcido e contou como o matou. Quando chegou na parte sobre Lucy e Cordélia, começou a parecer menos animado. Que diabos elas estavam fazendo lá? Foram verificar a senhorita Blackthorne e ver se ela estava bem, falou Dames, que também não tinha certeza se acreditava nessa história. Lucy estava com seus olhinhos alegres de contadora de histórias. E quanto a Cordélia? Ele percebera com um leve abalo que não sabia se seria capaz de dizer se ela estava mentindo. Não a conhecia tão bem, embora sentisse como se devesse. Parece perigoso sair por aí à noite depois daqueles ataques, falou Matthew. Lucy, as meninas não deveriam estar correndo tais riscos. Como se você fosse parar de sair à noite, observou Thomas. Ele e Christopher estavam estatelados na grama enquanto Dames relatava tudo. Matthew estava encostado no plátano, acariciando distraidamente a cabeça de Oscar. Eis minha pergunta, por que a casa Lightwood? Quero dizer, Chiswick, por que a estufa? Não faço ideia, disse Dames, guardando para si os pensamentos a respeito de Cortana, eram vagos demais e só fariam confundir as coisas. Talvez porque o demônio estivesse lá. Demônios gostam mesmo de fazer residência em ruínas, principalmente aquelas onde há resquícios de ocultismo, falou Christopher. E todos sabemos o que vovô Benedict estava tramando naquela casa. Foi por isso que ele se transformou em um verme. Ah, disse Matthew, calorosas lembranças familiares. Bem, a Clave concorda com você, começou Dames. Acreditam que o demônio esteja lá desde a época de Benedict. E embora pareça completamente desconectado aos ataques, eu sinto que temos visto um número incomum de demônios ultimamente, em lugares excepcionais. Demônios em lugares excepcionais era o lema de Benedict, falou Matthew, jogando um graveto para Oscar. Como poderemos saber a opinião da Clave? Charles tem andado incrivelmente calado. Não comigo, falou Dames. Ele veio me ver esta manhã. A expressão de Thomas se fechou. Não me diga que ele acredita em toda aquela baboseira sobre você ter ido ver a senhorita Blackthorne e ter sido rejeitado. Ele acredita, falou Dames, sem querer ouvir a história de novo. Já estava irritado consigo por ter deixado Charles provocá-lo falando de Grace. É claro que Charles não sabia nada de muito relevante a respeito dela. Ou, no mínimo, eu fui incapaz de dar explicação melhor. Não posso dizer que estava passeando pelo mundo das sombras. Melhor, suponho, eles acharem que sou um lunático apaixonado. Mas você mal conhece a senhorita Blackthorne, disse Christopher, beliscando um pedaço de grama. Os olhos de Dames encontraram os de Matthew, que o fitava com empatia, mas ao mesmo tempo exibia uma clara afirmação nos olhos verdes. Está na hora. Eu conheço Grace, falou Dames. E eu a amo. Ele contou sobre os verões em Idris, a mansão Blackthorne ao lado, e as horas que passara com Grace em Broceliande, pintando imagens de Londres nas descrições para ela, a grande cidade que a jovem jamais vira. Revelou também que Tatiana Blackthorne o odiava, e falou do aviso de Charles para ficar longe dos Blackthorne. Quando terminou, as primeiras estrelas começavam a sair no céu noturno. Christopher foi o primeiro a falar. Eu não sabia que você estava apaixonado, Dames. Sinto muito. Devia ter prestado atenção. Eu também não sabia, falou Thomas, e eu estava prestando atenção. Dames falou. Sinto muito por não ter contado antes. Grace sempre se preocupou que a mãe dela pudesse descobrir e ficar furiosa. Nem mesmo Lucy sabe. Embora, ele percebeu, Cordélia soubesse. Nem mesmo parecera estranho contar a ela. Thomas franziu a testa. Minha tia Tatiana é louca.
Meu pai sempre disse isso, que a irmã foi levada à loucura por causa do que aconteceu ao pai e ao marido dela. Ela culpa nossos pais pela morte deles. Mas Dames nunca fez nada para ela, falou Christopher, contraindo as sobrancelhas. Ele é um Erondale, informou Thomas. Isso basta. Isso é ridículo, retrucou Christopher. É como se a pessoa fosse mordida por um pato, e anos depois matasse um pato totalmente diferente e o comesse no jantar, alegando vingança. Por favor, não use metáforas, Christopher, disse Matthew. Isso me dá arrepios. Já é ruim o bastante sem mencionar patos, acrescentou Dames. Ele jamais gostara de patos, desde que fora mordido por um em Hyde Park, quando era pequeno. Sinto muito, Thomas. Sinto como se tivesse fracassado em ajudar Bárbara. Não, interveio Thomas rapidamente. A gente mal começou. Eu estava pensando, talvez você e Matthew devessem ir à taverna do diabo e verificar os livros. Há volumes lá que a Clave jamais encontrará se esquadrinhar a biblioteca do Instituto. Poderíamos ver se há menção a essas criaturas demoníacas da luz do dia. E quanto a Christopher? Indagou Matthew. Christopher ergueu um frasco cheio de uma substância vermelha. Consegui pegar um pouco do sangue que os irmãos do silêncio colheram de um dos pacientes ontem à noite, disse ele, orgulhoso. Pretendo misturar ciência moderna e magia de caçadores de sombras para tentar criar um antídoto para o veneno demoníaco. Henry disse que posso usar o laboratório enquanto ele estiver em Idris. Thomas semicerrou os olhos. É melhor que este não seja o sangue da minha irmã. Ed Pierce, acrescentou Christopher, mas, pelo bem da ciência, não deveria fazer diferença. E, no entanto, estamos todos aliviados, falou Dames. Matthew e eu podemos ir a Fleet Street, e talvez Thomas devesse ajudar Christopher no laboratório. Thomas suspirou. Sempre acabo ajudando Christopher no laboratório. É porque você é notoriamente bom em evitar explosões, explicou Dames, e também porque sabe xingar em espanhol. Como isso ajuda? Perguntou Thomas. Não ajuda, falou Dames, mas Christopher gosta. Agora. Dames. Era Henry, chamando de dentro da casa. Dames saiu correndo. Oscar tinha caído no sono no gramado, as patinhas apontadas para o ar. Houve um breve silêncio. Matthew pegou o livro da árvore e alisou a capa. Grace, disse Thomas, por fim. Como ela é, não creio que tenhamos trocado mais do que 2 palavras. Muito tímida, começou Matthew. Muito calada, parece dolorosamente assustada grande parte do tempo, mas é sempre admirada em eventos sociais. Isso é estranho, falou Thomas. Não muito, retrucou Christopher. Homens gostam dessa ideia da mulher à espera do salvamento. Tanto Matthew quanto Thomas olharam para ele, surpresos. Christopher deu de ombros. Ouvi minha mãe dizer certa vez, assumiu ele. Parece verdade neste caso. Acha que ela está apaixonada por Dames? Perguntou Thomas. Porque ele parece caidinho por ela. Espero que ele seja correspondido. É bom mesmo que ela retribua, rebateu Matthew. Ele merece. Nem sempre amamos pessoas que merecem, falou Thomas, baixinho. Talvez não, disse Matthew. Mas geralmente não amamos aqueles que não merecem, e com muita razão também. Os dedos dele agarraram o livro que ele segurava com tanta força, que ficaram pálidos. Thomas levou um dedo aos lábios. Dames tinha voltado, trazendo uma carta. O endereço escrito com letra definitivamente feminina, J.H., aos cuidados de Matthew Fairfield. Urgente. Alguém mandou uma carta para você aqui? Perguntou Thomas, curioso. É de Grace? Dames, que já havia lido as primeiras linhas, assentiu. Ela não queria arriscar me deixar em maus lençóis com o enclave. Ela sabia que ou eu estaria aqui, ou Matthew me encontraria e entregaria o recado. Dames tinha certeza de que os amigos falavam dele em sua ausência, mas não se importava. Seu alívio ao ver a letra de Grace pareceu palpável. As curvas e os arabescos dos traços dela eram tão familiares quanto a floresta perto da mansão Erondale. Então, o que diz? Indagou Matthew. Ela adora seu rosto e anseia por passar os dedos entre seus embaraçados cabelos pretos de corvo. Ela quer que eu a encontre esta noite, às 10 horas, falou Dames. Enfiou a carta no bolso, a mente acelerada. É melhor eu ir, não tenho como enviar uma resposta, e vou ter que andar. As ruas estão tomadas pelo tráfego. Não pode andar até Chiswick, protestou Thomas. Dames balançou a cabeça. É claro que não. Ela propôs um lugar em Londres, um lugar em que Matthew e eu costumávamos fazer exercícios de equilíbrio. Descrevi para ela certa vez. Mesmo assim, Matthew pareceu hesitante. É inteligente? Meu irmão é um idiota, mas seu enclave quer que você fique longe dos Blackthorne. Eu preciso ir, falou Dames, sem querer explicar. Ele conhecia seus amigos, e eles iriam insistir em ir junto se ele explicasse. Melhor partir agora e deixar que pensassem que a preocupação era puramente romântica. Ele se abaixou para acariciar a cabeça de Oscar e disse: Thomas, Christopher, cuidem do trabalho de laboratório. Matthew, vejo vocês depois que voltar do encontro com Grace, e então iremos até a diabo.
Estou sempre indo a diabo, falou Matthew, com um brilho no olho. Estarei na taverna à meia-noite. Junte-se a mim lá quando puder. Dames pediu licença e saiu apressado da casa. A carta em seu bolso parecia pulsar contra o peito, como um segundo coração. Repetidas vezes, ele lera a última linha que Grace escrevera. Esperarei lá, e rezarei para que você venha. Ajude-me, Dames. Estou em perigo. Alastair deixou Cordelia na casa de Ana com um mecânico tapinha na cabeça e a promessa de voltar pouco antes das 9 da noite. Como a mãe deles costumava servir o jantar às 9, Cordelia achou um tanto em cima da hora, mas ele saiu chacoalhando na carruagem antes que ela pudesse sequer perguntar seu destino. Ela não podia dizer que estava completamente surpresa. Com um suspiro, Cordelia se virou para encarar a Percy Street, uma ruazinha lateral perto de Tottenham Court Road. Era composta de longas fileiras de casas de tijolo vermelho muito semelhantes entre si. Todas tinham janelas de caixilho, portas pintadas de branco, chaminés de tijolos, um conjunto de degraus curtos e uma cerca para a entrada dos criados feita de ferro retorcido preto. Diante do número 30, uma jovem sentada na escadaria estava chorando. Seu traje era o que havia de mais moderno, um vestido de passeio de seda azul com bainha de renda e acres de babados na saia. Usava um arco bordado com rosas de seda, as quais tremelicavam no ritmo dos soluços da moça. Cordelia verificou o endereço anotado, esperando que tivesse se enganado. Infelizmente, era mesmo o número 30. Ela suspirou, aprumou os ombros e se aproximou. Com licença, disse ao chegar aos degraus. A jovem os bloqueava completamente, não havia jeito de passar por ela educadamente. Estou aqui para ver Ana Lightwood. A cabeça da moça se levantou. Ela era muito linda, loira e de bochechas rosadas, embora estivesse chorando. Quem é você, então? Indagou ela. Cordelia olhou com mais atenção para a moça. Definitivamente mundana, sem marca, sem feitiço de disfarce. Sou a prima dela. Não era exatamente verdade, mas parecia a coisa certa a se dizer. Parte da desconfiança abandonou o rosto da jovem. Eu estou aqui porque é simplesmente tão terrível. Posso perguntar qual é o problema? Indagou Cordelia, embora não estivesse animada para descobrir qual era, pois parecia o tipo de coisa que exigiria dela uma solução. Ana, choramingou a jovem. Eu a amava. Eu ainda a amo. Teria desistido de tudo por ela, tudo, etiquetas sociais e todas as regras, só para estar com ela, mas ela me jogou fora como um cão na rua. Ora, Evangeline, cantarolou uma voz, e Cordelia ergueu o olhar e flagrou Ana debruçada em uma janela do andar de cima. Ela usava um luxuoso penhoar masculino de brocado roxo e dourado, e o cabelo era uma touca de ondas soltas e curtas. Não pode dizer que foi jogada fora como um cachorro quando tem sua mãe, 2 cocheiros e um mordomo vindo buscá-la. Ela acenou. Oi, Cordelia. Oh, céus, falou Cordelia, e deu leves tapinhas no ombro de Evangeline. Além do mais, Evangeline, disse Ana. Você vai se casar na quarta-feira. Com um baronete. Não quero ele. Evangeline se levantou com um salto. Quero você. Não, disse Ana. Você quer um baronete. Não quer viver em meu apartamentinho bagunçado. Agora vá, Evangeline, seja uma boa menina. Evangeline caiu em uma nova torrente de lágrimas. Achei que eu fosse especial, choramingou ela. Depois de todas as outras moças. Achei que elas não significassem nada. Não significaram, disse Ana, alegremente. E você também não. Suba, Cordelia, a água já está fervida. Evangeline soltou um gritinho que fez Cordelia recuar num salto, temendo pela própria vida. Daí a outra ficou de pé, os cachos dourados esvoaçando. Não aceitarei isto, anunciou ela. Vou entrar de novo. Ana pareceu alarmada. Cordelia, por favor, impeça a, minha senhoria odeia confusões. Ouviu-se o som de cascos estalando pela rua, ficando rapidamente mais altos. Uma carruagem leve puxada por 2 cavalos cinza iguais disparava pela rua. Uma mulher majestosa usando saia rodada e redingote estava no assento do cocheiro. Ela parou bruscamente diante da casa e virou um rosto furioso para o número 30. Evangeline, rugiu. Entre na carruagem neste instante. Todo o fulgor se extinguiu de Evangeline. Sim, mamãe, disse a moça, esganiçada, e correu para a carruagem. As plumas do chapéu da mãe de Evangeline tremiam enquanto ela olhava seriamente para Ana, que estava sentada na janela de caixilho, examinando um charuto apagado. Você, gritou ela. Você é uma desgraça, partindo o coração de moças dessa forma. Uma desgraça absoluta, senhor. Se fosse um século atrás, eu lhe daria um tapa na cara, decididamente. Ana caiu na gargalhada. A porta da carruagem bateu, e os cavalos saíram galopando. As rodas da carruagem rangeram conforme o transporte foi seguindo em disparada em direção à esquina, e estava logo fora de vista. Ana olhou para Cordelia, agradavelmente. Suba, disse ela. Estou no 2º andar e deixarei a porta aberta para você.
Sentindo-se como se tivesse sido carregada por um tufão, Cordélia subiu as escadas e entrou em um corredor um pouco surrado. Uma lâmpada brilhava em uma alcova a meio caminho dos degraus internos. O tapete estava em frangalhos e o corrimão tão cheio de farpas que ela temia tocá-lo, e quase tropeçou nos últimos 3 degraus baixos. A porta de Ana estava, como ela dissera, bem aberta. Por dentro, o apartamento era muito mais agradável do que Cordélia imaginara, considerando o estado do corredor. Papel de parede vitoriano antigo em verde escuro e dourado, uma diversidade casualmente disposta de móveis que não combinavam, mas gloriosos mesmo assim, como exércitos rivais de encontro a uma paz peculiarmente harmônica. Havia um sofá assustadoramente grande de veludo dourado e desgastado, algumas poltronas de encosto alto e forradas com almofadas de tweed, um tapete turco e um abajur Tiffany com dezenas de vitrais coloridos. A cornija da lareira estava decorada com uma diversidade de facas posicionadas em diversos ângulos, cada uma com um reluzente cabo incrustado de joias. Sobre uma mesinha ao lado da porta do quarto, havia uma grande cobra de 2 cabeças empalhada, de cores vibrantes. Vejo que está examinando Percival, falou Ana, apontando a serpente. Espetacular, não é? Ela estava de pé diante da janela de caixilho, olhando para fora enquanto o sol mergulhava atrás dos telhados de Londres. O penhoar estava aberto no corpo longilíneo, revelando a Cordélia a calça escura e uma camisa de cavalheiros branca simples. Estava desabotoada até abaixo da clavícula, a pele dela era apenas um tom mais escuro do que a brancura da camisa, e o cabelo, cacheado na nuca, era do mesmo tom dos fios de Dames Erondale. Preto Erondale, a cor da asa de um corvo. Ele certamente é bem colorido, disse Cordélia. Ele foi um presente de amor. Jamais cortejo moças entediantes. Ana se virou para olhar para Cordélia, o penhoar esvoaçando como asas. Suas feições não eram o que Cordélia consideraria bonitas, ela era deslumbrante, estonteante, até. Bonita parecia uma palavra trivial e imprecisa demais para Ana. Aquela mulher chamou você de senhor, indagou Cordélia com curiosidade. Ela achou que você fosse um homem. Possivelmente. Ana atirou o charuto na lareira. Melhor deixar as pessoas acreditarem no que quiserem, de acordo com minha experiência. Ela se jogou no sofá. Nenhum suspensório segurava sua calça, mas, diferentemente dos homens para os quais elas eram feitas, Ana tinha quadril, e a calça se colava nele, agarrando-se, justa, às suas curvas suaves. Pobre Evangeline, disse Cordélia, soltando a alça que prendia Cortana e apoiando a espada na parede. Asando a saia, ela se acomodou em uma das poltronas. Ana suspirou. Esta não é a primeira vez que tentei romper com ela, falou. Das últimas vezes fui mais cuidadosa, mas conforme o dia do casamento dela foi se aproximando, senti que era preciso ser cruel para ser bondosa. Jamais quis arruinar a vida dela. Ela se inclinou para a frente, sua atenção toda em Cordélia. Agora, Cordélia Carstairs, conte-me todos os seus segredos. Acho melhor não. Não conheço você muito bem. Ana gargalhou. Você é sempre tão direta. Porque veio para o chá se não queria fofocar. Eu não disse que não queria fofocar. Só não quero falar de mim. O sorriso de Ana se intensificou. Você é uma coisinha irritante, disse ela, embora não soasse irritada. Ah, a chaleira. Ela deu um salto num redemoinho de brocados brilhantes e se ocupou na pequena cozinha com paredes de pintura alegre e uma janelinha que dava para a fachada de tijolos do prédio vizinho. Ora, então, se quiser fofocar, mas não quiser me contar sobre você, por que não me fala de seu irmão? Ele é tão terrível quanto costumava ser na academia. Você frequentou a academia com Alastair? Cordélia ficou surpresa, certamente Alastair teria mencionado. Não, Dames e Matthew e o restante dos ladrões alegres frequentaram, e Matthew diz que ele era uma peste miserável e atormentava a todos eles. Sem querer ofender, admito, Thomas jamais falaria mal dele. Açúcar, não tenho leite. Sem açúcar, disse Cordélia, e Ana se virou de volta para a sala com o chá numa xícara lascada e um pires. Ela entregou a Cordélia, que equilibra o conjunto desajeitadamente nos joelhos. Alastair é bastante horrível, admitiu ela, mas não acho que ele tenha a intenção de ser. Acha que ele está apaixonado? Indagou Ana. As pessoas podem ser terríveis quando estão apaixonadas. Não sei por quem ele estaria apaixonado, disse Cordélia. Ele mal teve tempo de se apaixonar por alguém, pois acabamos de chegar a Londres, e duvido que os últimos acontecimentos tenham dado motivos a qualquer um para se apaixonar. O que seu pai fez exatamente? Quis saber Ana. O que? Cordélia quase derramou o chá. Bem, todos sabemos que ele fez algo terrível, falou Ana. E que sua mãe veio até aqui para voltar às graças da Sociedade dos Caçadores de Sombras. Espero que as pessoas não sejam muito snobs em relação a isso. Eu gosto bastante da sua mãe. Ela me lembra uma rainha saída de um conto de fadas, ou um peri de Lala Hooke. Você é meio persa, não é? Sim, disse Cordélia, um pouco cautelosa. Então por que seu irmão é tão loiro? Perguntou Ana. E você é tão ruiva? Achei que persas tivessem o cabelo mais escuro. Cordélia apoiou a xícara.
Há todo tipo de persas, cada um com suas diferenças, explicou ela. Você não esperaria que todos na Inglaterra se parecessem, não é? Porque seria diferente para nós. Meu pai é britânico e muito branco, e o cabelo da minha mãe era ruivo quando ela era menina. Então escureceu, e quanto a Alastair, ele pinta o cabelo. Ele pinta? As sobrancelhas de Ana, graciosamente arqueadas, subiram. Por quê? Porque ele odeia seu cabelo, pele e olhos escuros, disse Cordelia. Sempre odiou. Temos uma casa de campo em Devon, e as pessoas costumavam ficar olhando quando íamos à cidade. As sobrancelhas de Ana tinham parado de subir e assumiram uma aparência decididamente ameaçadora. As pessoas são. Ela se calou, dando um suspiro e então soltando uma palavra que Cordelia não conhecia. Agora sinto empatia por seu irmão, e essa era a última coisa que eu queria. Rápido, me faça uma pergunta. Por que você queria me conhecer? Indagou Cordelia. Sou mais jovem do que você, e você deve conhecer um monte de gente mais interessante. Ana ficou de pé, e o penhoar de seda ondulou. Preciso me trocar, disse ela, sumindo para o quarto. Fechou a porta, mas as paredes eram finas. Cordelia conseguiu ouvi-la perfeitamente bem quando ela falou de novo. Bem, a princípio, foi porque você é uma novata em nosso grupo, e eu estava me perguntando se você seria boa o bastante para nosso Jamie ou nosso Matthew. Boa o bastante para eles em que sentido? Bem, casamento, é claro, disse Ana. Qualquer outra coisa seria escandalosa. Cordelia cuspiu. Ela ouviu Ana gargalhar. A moça tinha uma risada macia e densa, como manteiga derretida. É divertido demais provocar você, disse ela. Quis dizer boa o bastante para conhecer os segredos deles, e os de Christopher e Tom também. Eles são meus preferidos, aqueles 4, você deve ter notado. E, bem, a leva atual de moças em Londres é bastante ruim. É claro que Lucy é um encanto, mas ela jamais enxergara nenhum dos meninos como nenhuma outra coisa senão irmãos. Parece racional, resmungou Cordelia, principalmente no caso de Dames. Eles precisam de uma musa, falou Ana. Alguém que os inspire, alguém para conhecer seus segredos. Você gostaria de ser a musa deles? Não, falou Cordelia. Eu gostaria de ser uma heroína. Ana colocou a cabeça para fora da porta e fitou Cordelia sob os densos cílios escuros por um bom tempo. Então sorriu. Eu já desconfiava disso, comentou, sumindo de novo. A porta bateu. Foi esse o motivo pelo qual chamei você aqui. A cabeça de Cordelia estava girando. Como assim? Estamos em perigo, gritou Ana. Todos nós, e a Clave não quer enxergar isso. Temo que se medidas não forem tomadas, será tarde demais para Bárbara e Piers e Ariadne. Havia um leve tremor na voz dela. Eu preciso da sua ajuda. Mas o que eu posso? Começou Cordelia, e parou ao ouvir a porta da frente, do andar de baixo, se escancarar. Ana. Uma voz masculina grave ecoou escadaria acima. Foi logo acompanhada pelo ritmo de pés correndo, e Matthew Fairfield surgiu na sala de estar de Ana. 8. Não em uma terra estranha. Mas quando tão triste que não se pode mais entristecer. Chore, e sobre voz tão dolorida perda. Brilhará o caminho da escada de Jacó. Inclinada entre o céu e Charing Cross. Francis Thompson, em No Strand Land. Matthew usava um colete de brocados e um chapéu de seda novo, que neste momento estava amassado em sua mão, embora a cabeça estivesse exposta, os cachos desarrumados. Pedras reluziam no alfinete de sua gravata e nos punhos, e o anel com a insígnia brilhava na mão. Ana, você não vai acreditar. Ele parou ao ver Cordelia. O que você está fazendo aqui? Cordelia não tinha certeza se uma pergunta tão grosseira merecia resposta. Tomando chá. O olhar dele percorreu a sala. Os olhos de Matthew eram da cor mais peculiar, um tom verde claro sob alguns tipos de iluminação, um tom mais escuro em outros. Não vejo Ana, disse ele, soando chocado e um pouco desconfiado, como se suspeitasse que Cordelia tivesse escondido Ana no bule de chá. Ela está no quarto, falou Cordelia com o máximo de frieza possível. Sozinha, indagou Matthew. Matthew, gritou Ana do quarto, não seja ridículo. Matthew seguiu até a porta do quarto de Ana, virando a cabeça para falar com ela pela fresta. Estava claro que não se importava se Cordelia ouvisse. Eu tive um dia enlouquecedor, disse ele. Dames foi caluniado por Tatiana Blackthorne, e meu irmão mais velho a está apoiando até a última palavra. Dames saiu para se encontrar com Grace. Estou aqui para ficar bêbado e me esquecer da coisa tola que meu parabata está fazendo. Ele olhou para o relógio. E também preciso estar em Fleet Street à meia-noite. Ana surgiu, espetacular num paletó de veludo preto, calça combinando e uma camisa de seda branca amarrada na altura da gola. Um monóculo pendia do pescoço e as botas eram pretas lustrosas. Entre ela e Matthew, era difícil dizer quem tinha saído de uma ilustração da revista Punch sobre a glamourosa juventude de hoje. Um conto terrível, falou Ana. Vamos. Certamente, concordou Matthew. Cordelia, foi encantador, se não surpreendente, ver você.
Não precisa se despedir, falou Ana, calçando um par de luvas brancas. Cordélia virá conosco, por isso eu a convidei para cá. Achei que você quisesse tomar chá, protestou Cordélia. Ninguém jamais quer apenas tomar chá, disse Ana. Chá é sempre um pretexto para um compromisso clandestino. Ana, Cordélia é uma moça respeitável, falou Matthew. Ela pode não querer arriscar sua reputação saindo por aí com integrantes do submundo e reprobos. Cordélia quer ser uma heroína, falou Ana. Não se consegue isso ficando em casa costurando. Os olhos dela reluziram. Eu estava na reunião do enclave hoje, você não estava. Sei como o enclave decidiu lidar com a atual situação, e não acho que vá ajudar aqueles que estão enfermos, ou que vai evitar um novo ataque demoníaco. Quando Matthew falou, a grosseria tinha abandonado sua voz. Achei que Bárbara estivesse melhorando. Thomas disse. Os irmãos do silêncio sedaram todos os feridos, disse Cordélia, que soubera por Alastair. Eles têm esperanças de que eles se curem, mas... ter esperança não é uma solução, falou Ana. A Clave insiste que foi um ataque aleatório de demônios, o qual aconteceu não à luz do dia, mas sob a cobertura das nuvens. Eles colocaram patrulhas no Regent's Park. Não foi aleatório, falou Cordélia. Havia mundanos no parque também, nenhum deles foi atacado. E os demônios vieram antes de a cobertura das nuvens aparecer, falou Matthew. Quando Piers caiu gritando, o sol ainda estava visível. Você está começando a enxergar o problema, disse Ana. Vários membros do enclave fizeram essas observações, dentre eles meus pais, mas a maioria prefere pensar nisso como um problema conhecido. Não como algo novo. E você acha que é algo novo, sugeriu Cordélia. Tenho certeza de que é, respondeu Ana. E quando uma nova ameaça sobrenatural chega a Londres, quem são os primeiros a ficar sabendo? Integrantes do submundo. Deveríamos estar investigando no submundo. Houve uma época em que a Clave tinha conexões com altos feiticeiros, com os líderes dos clãs dos vampiros e dos lobisomens. Com a rainha da corte Seele. Ela balançou a cabeça, frustrada. Sei que tio Will e tia Tessa fizeram o possível, mas essas alianças foram abandonadas até se deteriorarem, e agora caçadores de sombras só podem contar com eles mesmos. Entendo, falou Matthew, cujos olhos começavam a brilhar. Vamos para a Hellruelle, então. Matthew e eu costumamos frequentar um salão artístico em um prédio cujo dono é o alto feiticeiro de Londres, disse Ana. Malcolm Fade. Malcolm Fade. Cordélia ouvira falar dele. Altos feiticeiros das cidades às vezes eram eleitos. Às vezes eles simplesmente reivindicavam o título. Malcolm Fade aparecera em Londres em algum momento da virada do século e anunciara que seria o alto feiticeiro, pois Ragnar Fell estava deixando o posto e Magnus Bunny já não era visto por ninguém há um tempinho. Lucy ficara eletrizada, principalmente quando ele fizera uma visita ao instituto e conversara com o Will e Tessa. Ela contou que o feiticeiro tinha os cabelos da cor do sal e olhos da cor de violetas, e ficara quase uma semana apaixonada por ele, só falando disso nas cartas. Todo integrante do submundo relevante estará lá, falou Ana. Está na hora de fazermos o que fazemos de melhor. Beber, falou Matthew. Sermos encantadores, replicou Ana. Fazermos perguntas. Vermos quais informações podemos conseguir. Ela estendeu a mão enluvada. Venha, venha. Levante-se. A carruagem está lá embaixo, Matthew. Ao seu dispor, brincou ele. Tem certeza de que quer vir, Cordélia? Será escandaloso. Cordélia nem se deu ao trabalho de responder, simplesmente pegou Cortana ao saírem do apartamento. Estava escuro lá fora, o ar estava frio e úmido. Uma carruagem com o brasão da consuleza pintado na porta esperava por eles na rua. Alguém deixara um buquê de rosas, só que com as flores decepadas, nos degraus da frente. Evangeline ou uma menina diferente? Então, que tipo de salão é esse, exatamente? Perguntou Cordélia quando a porta da carruagem foi aberta e Matthew a ajudou a entrar. Um dos criados da consuleza, um homem de meia idade com cabelo castanho, estava sentado impassivelmente no lugar do cocheiro. Ela ouvira falar dos salões, é claro, reuniões onde os grandes e famosos e os nobres se encontravam para apreciar arte e poesia. Dizia-se que mais coisas ousadas aconteciam lá também, às sombras e nos jardins escuros, casais se reunindo para encontros românticos onde ninguém podia ver luz. Ana e Matthew subiram depois dela, Ana desdenhando da mão prestativa de Matthew. Um exclusivo, falou Ana, acomodando-se no banco de veludo. Alguns dos membros mais famosos do submundo frequentam. A carruagem partiu depressa. Ana continuou. De alguns você pode ter ouvido falar, de outros, não. Alguns têm reputações injustas, e outros têm reputações mais do que merecidas. Jamais pensei em integrantes do submundo como interessados em pintura e poesia, falou Cordélia. Mas imagino que não haja motivo para não se interessarem, não é? É que não são coisas que caçadores de sombras fazem. Não criamos assim. Nós podemos, disse Matthew. Simplesmente nos é dito que não deveríamos. Não confunda condicionamento com inabilidade nata. Você cria, Matthew? Perguntou Cordélia, olhando-o com atenção. Você desenha, pinta ou escreve poesia?
Lucy escreve, e explica Matthew, seus olhos como água escura. Achei que ela escrevesse para você, às vezes. Lucy se preocupa, falou Cordelia. Ela não diz, mas eu sei que se preocupa que toda a escrita não dê em nada, porque é uma caçadora de sombras e isto precisa vir primeiro. Ela hesitou, o que significa, Hel-Ruel. Os olhos de Ana brilharam. Ela respondeu. Reuniões acadêmicas oficiais em Paris sempre foram controladas por homens, mas salões são um mundo governado por mulheres. Uma famosa senhora nobre sentava seus convidados artísticos em sua ruelle, o espaço entre a cama dela, a cama de qualquer dama, na verdade, e a parede. Um lugar escandaloso. Informalmente, uma reunião artística presidida por uma mulher ficou conhecida como ruelle. Mas pensei que você tivesse dito que Malcolm Fade liderava esse. Ele é dono do prédio, falou Ana. Mas quanto a quem lidera, você verá em breve. Cordelia não gostava de ter que esperar para descobrir as coisas. Ela suspirou e olhou pela janela. Para onde estamos indo? Berwick Street, respondeu Ana, e deu uma piscadela. No Sorro. Cordelia não conhecia muito de Londres, mas sabia que o Sorro era onde os boêmios perambulavam. Escritores devassos e artistas famintos, socialistas sem dinheiro e aspirantes a músicos, ombro a ombro com uma mistura de donos de lojas, comerciantes, aristocratas decadentes e damas que não eram lá muito melhores do que eles. Sempre parecera incrivelmente empolgante, e exatamente o tipo de lugar ao qual sua mãe jamais a deixaria ir. Sorro, sussurrou ela quando a carruagem passou chacoalhando por uma rua escura e estreita com barracas de uma feira pública montadas na calçada. Lamparinas de nafta iluminavam os rostos dos donos das barracas, que conversavam e negociavam com clientes seus pratos e canecas de porcelana lascada e roupas de segunda mão. Cavalheiros. Bem, não eram cavalheiros, muito provavelmente, pensou Cordelia, experimentavam sobretudos e paletós na rua, suas esposas tateando o tecido e exclamando sobre o corte. O açougueiro de Boswell tinha aberto as portas e vendia cortes de carne. Aqui você encontra qualquer coisa que vai estragar antes de amanhã, querida, explicou Ana, reparando o olhar curioso de Cordelia sob a luz das lamparinas a gás, e havia padeiros e mercadores fazendo o mesmo. Eles passaram por uma loja de chá e então pelo pub Blue Posts, as janelas vivas com luz. Aqui, disse Ana, e a carruagem parou. Eles saíram e se viram na esquina da Berwick, num pequeno beco chamado Tyler's Court, que saía da rua principal. O ar estava tomado por risadas e gritaria, e pelo cheiro de castanhas tostando. Depois de uma breve e sussurrada conferência com Matthew, Ana desapareceu beco adentro, a figura alta de trajes pretos se misturando quase imediatamente às sombras. Cordelia foi deixada a sós com Matthew. Ele tinha o chapéu inclinado sobre um dos olhos e a olhava pensativamente. Cordelia olhou para as placas das lojas. Via as silhuetas de mulheres paradas às portas. Pensou em sua mãe dizendo, uma mulher caída, sabe? Como se a moça em questão tivesse meramente perdido o equilíbrio. Cordelia tentou imaginar. Beijar homens por dinheiro, fazer mais do que apenas beijar. Em que está pensando? Perguntou Matthew. Cordelia desviou seu olhar de uma mulher com bochechas vermelhas que sorria para um homem com um uniforme laboral mal ajustado no corpo. O que é um lapidário? Perguntou ela, não porque queria realmente saber, mas porque a placa diante dela dizia Jones, lapidário, e Matthew a estava deixando nervosa. Uma frase de lapidário é uma que vale a pena gravar em pedra, disse Matthew, e preservar para sempre, um ditado sábio, como, nós somos pós-sombras, ou, então, qualquer palavra que saia de minha boca. Cordelia apontou para a placa. Eles vendem frases ali. Eles vendem objetos com frases gravadas neles, disse Matthew. Por exemplo, se quisesse que palavras de amor fossem gravadas em sua aliança de casamento. Ou palavras de arrependimento e tristeza em seu túmulo. Em minha lápide, torço para que seja algo grandioso. Você me surpreende, falou Cordelia. Sou espantada. Matthew ergueu os braços, seu rosto brilhando sob as lamparinas de nafta. Talvez um simples, túmulo, onde está vossa vitória? Morte, onde está vossa lança? Mas isso realmente captura a luz que eu trouxe para as vidas de amigos e conhecidos, a tristeza que eles sentiram quando for apagada. Talvez. Não derrames por ele amargo pranto. Nem entregues o coração ao vão lamento. É apenas seu caixão neste recanto. Brilha ainda a gema que havia dentro. Matthew recitara os versos em voz alta, aplausos eclodiram da multidão do lado de fora do Blue Posts assim que ele terminou. Ele abaixou os braços no momento em que Ana saiu do beco. Pare de balbuciar podridão, Matthew, disse ela. Agora vamos lá, vocês dois, estão nos esperando. Era tarde da noite, a floresta estava profunda e escura. A bela Cordelia, montada em seu palafrem branco, galopava pela estrada sinuosa que brilhava branca à graciosa luz do luar. O brilhoso cabelo escarlate esvoaçava, e o rosto radiantemente lindo estampava determinação irredutível. Subitamente, ela gritou. Um garanhão preto surgira, bloqueando a estrada à sua frente. Ela puxou as rédeas, derrapando até parar, com um arquejo.
Era ele, o homem da estalagem. Ela reconhecia seu belo rosto, seus olhos verdes radiantes. A cabeça dela girava. O que ele poderia estar fazendo ali no meio da noite, usando calças tão apertadas? Minha nossa, disse ele, a voz pesada com sarcasmo. Fui alertado que as damas desta região eram rápidas, mas não imaginei que deveria entender literalmente. Cordélia Arquejo, a audácia dele. Por favor, retire-se de meu caminho, senhor, pois tenho uma tarefa urgente esta noite, muitas vidas dependem de sua conclusão. Lucy chegou ao fim da frase, e da fita de sua máquina de escrever, e uniu as mãos, satisfeita. Por favor, retire-se de meu caminho, senhor. Cordélia era tão espirituosa, e logo haveria muitas faíscas entre ela e o belo ladrão de estrada, que, na verdade, era o filho de um duque, condenado por um crime que não tinha cometido e forçado a ganhar a vida na estrada. Era tudo tão romântico. Senhorita Erondale, disse uma voz baixinha atrás dela. Lucy, sentada à escrivaninha diante da janela, se virou, surpresa. Tinha se esquecido de acender a pedra de luz enfeitiçada no quarto ao cair da noite, e, por um momento, só conseguira ver uma figura masculina usando roupas escuras, de pé bem no centro do quarto. Ela gritou. Quando nada aconteceu, gritou de novo, e então ergueu a organizada pilha de páginas completas que tinha colocado ao lado e as atirou contra a figura. Ele reagiu num salto, rapidamente, mas não o bastante. O manuscrito o atingiu e explodiu numa nuvem branca de papel. Lucy esticou o braço para o abajur na mesa. Com a iluminação súbita, deu para vê-lo claramente, cabelos pretos, arrumados na mesma proporção de rebeldia dos cabelos de Dames. Olhos verdes a fitavam sob cílios escuros. Então é isso o que as pessoas querem dizer quando falam que as páginas passaram voando, disse Jesse sarcasticamente quando o último pedaço de papel aterrissou aos pés dele. Isso era mesmo necessário? Era necessário invadir meu quarto? Indagou Lucy, as mãos nos quadris. Ela conseguia sentir o coração acelerado, e ficou um pouco surpresa consigo. Não era como se enxergar fantasmas fosse uma ocorrência tão rara para ela. Jessamine entrava e saía flutuando do quarto de Lucy frequentemente. A fantasma amava ver as roupas de Lucy e dar conselhos de moda indesejados. Lucy tinha quase 10 anos quando se dera conta, bem quando Rosamund e Piers Wentworth riram dela, de que a maioria das meninas não tinha uma amiga fantasminha irritante. Jessie pegou uma página e a estava olhando criticamente. Uso excessivo da palavra radiante, disse ele. Pelo menos 3 vezes na mesma página. E também, dourado, e brilhante. Não me lembro de ter pedido conselhos, falou Lucy, ficando de pé. Graças aos céus tinha trocado de roupa para o jantar e não estava mais sentada ali de camisola. Às vezes Lucy se esquecia de se trocar quando estava mergulhada numa história, as palavras saíam voando de seus dedos. Qual foi o último livro que leu? Grandes Esperanças, respondeu Jesse, prontamente. Eu já disse, leio bastante. Ele se sentou na beira da cama de Lucy, e imediatamente se colocou de pé num salto, corando. Lucy tirou as mãos dos quadris, achando tudo muito engraçado. Um fantasma com senso de adequação. Isso é engraçado. Ele a olhou sombriamente. Jesse realmente tinha o rosto mais impressionante, pensou Lucy. Os cabelos negros e os olhos verdes formavam um contraste glacial contra a pele pálida. Como escritora, era preciso prestar atenção a essas coisas. Descrições eram muito importantes. Há realmente um propósito em minha vinda até aqui, disse ele. Que não seja debochar de mim e me humilhar. Fico tão feliz. Jesse ignorou a zombaria. Minha irmã e seu irmão marcaram um encontro secreto esta noite. Ah, pelo anjo. Foi a vez de Lucy de se sentar pesadamente na beira da cama. Isso é terrivelmente esquisito. Antes que Jesse pudesse dizer mais uma palavra, a porta do quarto foi aberta e o pai de Lucy parou às soleiras da porta, parecendo alarmado. Lucy, disse ele, você me chamou, pensei ter ouvido alguma coisa. Lucy ficou tensa, mas a expressão nos olhos azuis do pai não mudou, leve preocupação misturada à confusão curiosa. Ele realmente não conseguia ver Jesse. Jesse olhou para ela e, muito irritantemente, deu de ombros, como se para dizer, eu não falei. Não, papai, respondeu Lucy. Está tudo bem. Ele olhou para as páginas manuscritas espalhadas pelo tapete. Um pouco de bloqueio de escritora, Lulu. Jesse ergueu uma sobrancelha. Lulu, articulou ele. Lucy se perguntou se era possível morrer de humilhação. Ela não ousou olhar para Jesse, em vez disso, encarou seu pai. Ele ainda parecia preocupado. Tem algo errado, papai? Will balançou a cabeça. Lucy não conseguia se lembrar de quando os fios brancos em suas têmporas tinham surgido, salpicando o preto dos cabelos. Há muito tempo, disse ele, fui eu quem avisou a Clave que algo terrível estava vindo. Uma ameaça que não sabíamos como enfrentar. Agora eu sou a Clave, e ainda não consigo convencer os meus de que devemos tomar medidas mais enérgicas além de simplesmente posicionar patrulhas num parque. É só isso o que estão fazendo. Sua mãe acredita que a resposta será encontrada na biblioteca, disse Will, passando os dedos distraidamente pelos cabelos.
As costas da mão dele eram cobertas por cicatrizes devido a um ataque demoníaco anos antes, quando Lucy era criança. Seu tio Gen acredita que os feiticeiros possam ter conhecimento útil escondido no labirinto espiral. E no que você acredita? Falou Lucy. Acredito que sempre é os vigilantes que buscam a verdade em vez de respostas fáceis, disse ele, com um sorriso, o qual Lucy notou ter sido mais para ela do que para ele mesmo. Enquanto isso, estarei com sua mãe na biblioteca. Ainda estamos na letra A do livro Demônios Incomuns. Quem diria que haveria uma criatura chamada Ardishak, semelhante a um verme, comum no Sri Lanka? Cordélia, talvez, disse Lucy. Ela já esteve em muitos lugares. Ela franziu a testa. É terrivelmente egoísta me preocupar que toda essa confusão atrase nossa cerimônia para a Batai. Sinto que serei uma caçadora de sombras melhor depois que selarmos nosso vínculo. Não foi assim com você, depois que se tornou para a Batai de tio Gen. Um caçador de sombras e um homem melhor, disse Will. Tudo de melhor em mim, aprendi com Gen e sua mãe. Só quero que você e Cordélia tenham o que eu tive, uma amizade que vai moldar todos os seus dias. E que jamais se afastem. Lucy sabia que seus pais tinham feito grandes realizações, as quais se tornaram narrativas ilustres entre os Nephilim, mas eles também sofreram muito. Lucy tinha há muito concluído que viver em uma narrativa importante seria terrivelmente desconfortável. Muito melhor escrevê-las, e controlar a história para que jamais ficasse triste ou assustadora demais, apenas o bastante para ser intrigante. Will suspirou. Vá dormir um pouco, Faingariadba. Espero que nossos residentes da enfermaria estejam melhores amanhã. Ele fechou a porta com um leve estalo, e Lucy olhou em volta do quarto sombreado. Onde estava seu fantasma? Bem, isso foi interessante, disse Jessie com a voz pensativa. Lucy se virou e olhou com raiva para ele, que estava sentado no parapeito da janela, a pele pálida e as sobrancelhas escuras como talhos no rosto. Ele não fazia reflexo nas vidraças. Estavam negras e vazias atrás dele. Você tem sorte por eu não ter delatado sua presença, disse ela. Ele teria acreditado em mim. E se achasse que tinha um menino no quarto da filha dele, teria descoberto como destroçá-lo membro após membro, ainda que não pudesse vê-lo. Jessie não pareceu particularmente preocupado. Do que foi que ele chamou você? Quando estava saindo do quarto? Faingariadba significa, minha querida, em galês. Minha queridinha. Ela o olhou de forma desafiadora, mas Jessie não parecia inclinado ao deboche. Minha mãe fala bastante do seu pai. Não pensei que ele fosse desse jeito. Assim como... Jessie desviou o olhar do dela. Meu pai morreu antes de eu nascer. Achei que talvez eu o veria quando morresse, mas não vi. Os mortos vão para algum lugar distante. Não posso segui-los. Por que não? Certa vez, Lucy perguntara a Jessamine o que acontecia depois que alguém morria. Jessamine respondera que não sabia, que os fantasmas do limbo não habitavam a terra dos mortos. Estou preso aqui, falou Jessie. Quando o sol nasce, entro na escuridão. Só volto a ganhar consciência quando a noite chega. Se a vida após a morte, jamais vi. Mas você consegue falar com sua irmã e sua mãe, disse Lucy. Elas devem ter noção da estranheza disso tudo. Mas elas mantêm em segredo. Grace já contou a Dames? Ela não contou, respondeu Jessie. Os Blackthorne estão acostumados a guardar segredos. Foi só por acidente que descobri que Grace ia se encontrar com seu irmão esta noite. Eu a vi escrevendo para Dames, embora ela não tivesse se dado conta da minha presença. Ah, sim, o encontro secreto, disse Lucy. Está preocupado que Grace acabe arruinada. Era irritantemente fácil uma moça ser arruinada, sua reputação destruída caso ela fosse flagrada a sós com um cavalheiro. A mãe sempre esperava que o cavalheiro fizesse o certo e se casasse com a jovem em vez de condená-la a uma vida de vergonha, ainda que não a amasse, mas estava longe de ser garantido. E se ele não casasse, era certo que nenhum outro homem chegaria perto dela. Ela jamais viria a se tornar a esposa de alguém. Lucy pensou em Eugenia. Nada tão trivial, falou Jessie. Você conhece as histórias sobre meu avô, não é mesmo? Lucy ergueu uma sobrancelha. Aquele que se transformou em um imenso verme por causa da varíola demoníaca e foi morto por meu pai e meus tios. Temia que seus pais não considerassem esse tipo de história adequado para os ouvidos de uma moça, falou Jessie. Vejo que foi uma preocupação vã. Eles contam todo Natal, falou Lucy presunçosamente. Jessie ficou de pé. Lucy não conseguia evitar olhar para o espelho sobre a penteadeira, onde via o reflexo do próprio rosto, mas não o de Jessie. Uma jovem em um quarto vazio, falando sozinha. Vovô Benedict mexia bastante com ocultismo, disse ele. E seu relacionamento com demônios. Ele deu de ombros. Quando ele morreu, deixou um demônio Cerbero para trás, na estufa. Sua ordem é proteger nossa família. O demônio que Dames viu na estufa. Mas ele o matou, e quando a Enclave fez busca na propriedade, não encontraram nada. O Cerbero foi cruzado com uma espécie de planta demoníaca, falou Jessie. Quando morto, ele solta vagens, que a princípio parecem inofensivas.
Depois de algumas horas, elas chocam e se tornam novos demônios Cerbero. A essa altura devem estar totalmente desenvolvidos. Lucy sentiu um calafrio. O que você teme? Grace saiu de casa sem minha mãe saber. Na verdade, indo de encontro às ordens expressas dela. Os demônios Cerbero recém-nascidos teriam pressentido. Meu avô os imbuiu com a ordem de proteger nossa família. Eles vão avançar até encontrar Grace e trazê-la de volta, falou Jesse. Mas você tem certeza? Porque os novos demônios herdariam as ordens do antigo. Eu li nas anotações de meu avô, falou Jesse. Ele esperava criar um demônio obediente, que daria à luz novos demônios quando morto, demônios que replicariam as memórias de seu genitor. Acredite, jamais achei que esse plano daria certo. Vovô era maluco como o chapeleiro. Mas quando tomei ciência do que estava acontecendo, era tarde demais. Mas, Lucy engasgou, eles vão ferir Grace. Não, eles a veem como uma Blackthorn. Mas se um Erondale, se seu irmão estiver com ela, vão vê-lo como um inimigo. Ele matou o progenitor deles na estufa. Então vão atacá-lo, e não será fácil se defender sozinho de um grupo de demônios Cerbero. Não só Dames estaria sozinho, como Lucy nem mesmo tinha certeza se ele estaria armado. O que sua mãe sabe sobre isso? Certamente ela não iria querer um demônio em sua propriedade. Minha mãe se ressente de todos os caçadores de sombras, e não é sem motivo. Acho que ela sempre se sentiu protegida pela presença do Cerbero na estufa. Jesse suspirou. Para ser sincero, nem mesmo tenho certeza se ela sabe sobre os novos demônios. Eu só me dei conta do que acontecera quando os vi deixando a mansão, e, como fantasma, não teria como impedi-los. A voz dele estava tomada pela frustração. Nem mesmo consegui encontrar minha mãe para avisá-la do que está acontecendo. Sacudindo a cabeça, Lucy caiu de joelhos diante do baú aos pés de sua cama, no qual guardava suas armas. Ela o abriu. Uma nuvem de poeira subiu. Dentro, havia pilhas de adagas, lâminas serafim, facas, correntes, dardos e outros itens do tipo, todos embrulhados cuidadosamente em veludo dobrado. Sem fazer barulho, Jesse apareceu ao lado dela. Demônios Cerbero não são pequenos. Pode ser que você queira levar reforços. Eu estava planejando fazer isso, disse Lucy, tirando um machadinho do baú. O que você vai fazer nesse meio tempo? Tentar encontrar minha mãe e mandá-la atrás de Grace. Ela pode impedir os demônios Cerbero, eles dão ouvidos a ela. Você tem ideia de onde Dames e Grace poderiam estar? Lucy pegou uma sacola que continha várias adagas e lâminas serafim e passou a alça pelo ombro. Quer dizer que você não sabe? Não, eu não li a carta toda, falou Jesse. Acha que consegue encontrá-los? Eu certamente vou tentar. Lucy ficou de pé, machado na mão. Deixe-me dizer uma coisa, Jesse Blackthorn. Sua mãe pode ter motivo para se ressentir dos caçadores de sombras, mas se os demônios ridículos dela ferirem meu irmão, eu não terei pena. Eu a espancarei até a morte com aquele chapéu idiota que ela usa. E, com isso, ela abriu a janela do quarto, escalou pelo parapeito e saltou silenciosamente noite afora.